Diácono Sandoval, internautas que acompanham de casa esta festa de Nossa Senhora do Carmelo, comunidade que se reúne aqui durante a semana para rezar, devotos e devotas de Nossa Senhora do Carmo, irmãos e irmãs que hoje vieram para essa festa. Mais uma festa mariana, mais um momento que nós somos chamados a ir a Jesus por meio de Maria. Durante esses dias que aqui nos reunimos, tivemos a oportunidade, mais uma vez, de refletir com alguma das bem-aventuranças, lembrando o caminho proposto por Jesus para aqueles que desejam ser santos, para aqueles que desejam a santidade. Nós sabemos que nas Sagradas Escrituras o monte é um lugar privilegiado de se falar com Deus. O Sermão da Montanha, ou as Bem-aventuranças, Jesus estava lá no monte. Mas também no Antigo Testamento, o profeta Elias sobe a esse monte para ali contemplar, para ali estar na presença de Deus. E tantas outras vezes, Jesus também subiu ao monte para se refugiar, para descansar e se reabastecer da presença do Pai. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, todos nós somos convidados também a, de vez em quando, subir o monte para descansar. Mas vejam, o que nós rezamos na oração da coleta, a igreja nos instrui a identificar esse monte sendo o próprio Cristo. Por isso nos diz: Senhor, nós os pedimos, venha em nosso auxílio a venerável intercessão da gloriosa Virgem Maria, para que, por sua proteção, possamos chegar ao monte que é Cristo. Verdadeiramente, caríssimos irmãos e irmãs, Maria nos toma pela mão e nos leva a esse monte que é o Cristo Jesus. Ela quer conduzir a humanidade inteira para estar alicerçada neste monte que não é de terra, mas que é uma rocha firme, onde aqueles que estiverem nele será verdadeiramente homens e mulheres que permanecerão firmes diante de todas as tempestades da vida. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, vamos nos permitir, nesta liturgia, que a nossa Mãe Maria possa nos conduzir até o seu Filho Jesus, que os nossos olhos possam estar na direção do olhar dela, porque às vezes podemos nos perder, talvez muitas vezes podemos desviar o nosso olhar, mas se acompanharmos o olhar de Maria, encontraremos à sua frente o seu Filho Jesus. E é justamente para lá, para este monte que é Cristo, que ela nos conduz. Mas, amados irmãos e irmãs, a experiência dessa festa mariana também se dá numa aparição de Nossa Senhora. Ela aparece para o monge que estava retirado em oração, e ele vivia uma vida de muitos sacrifícios. Esses homens dos nossos antepassados, eles viviam um processo de mortificação para alcançar um grau alto de santidade. Retirar-se do meio da multidão
encontrar-se num lugar sozinho, vivendo de maneira muito difícil, muito sofrida, mas aquele sofrimento físico elevava a sua alma a Deus. Então, não era masoquismo, mas era o desejo de se flagelar para que pudesse ainda mais estar na presença do Pai. E Nossa Senhora viu o esforço daquele pobre homem que estava ali querendo se elevar ainda mais a uma experiência de intimidade com o Senhor. E por isso, então, ela vem ao seu encontro e o cobre com o seu escapulário. E esse escapulário, ela diz, para lhe proteger. Proteger do mal, proteger das insígnias do inimigo. Então, aquele homem é revestido deste escapulário como sinal da proteção de Nossa Senhora. E, ao mesmo tempo, caríssimos irmãos e irmãs, podemos afirmar sem medo uma força a mais para que ele pudesse perseverar no seu caminho de santidade, para que ele não desanimasse e não desistisse de perseguir o seu ideal de ser santo. Por isso, hoje, quando eu vejo muitas pessoas usando o escapulário, alguns usam no pescoço, outros até no braço, eu fico me perguntando, será que eles têm consciência do que significa esse escapulário? É sinal, é um sinal visível da intercessão de Nossa Senhora. Mas ela diz que vai estar a interceder, que vai estar protegendo, mas aqueles que buscarem viver a santidade. Então, caríssimos irmãos e irmãs, não use o escapulário como um adorno, como uma coisa bonitinha, mas use com fé, com devoção, e que seu coração possa todos os dias arder de desejo de ser santo. E aí sim, a proteção de Nossa Senhora vai estar sobre você e você vai conseguir a cada dia subir esse degrau de santidade para que possa se tornar cada vez mais íntimos do Senhor. Esse Senhor, caríssimos irmãos e irmãs, que hoje se revela na liturgia que nós ouvimos, primeiro na profecia de Zacarias, que revela justamente que ele vai atrair para si muitas nações se aproximarão do Senhor. E, de fato, muitas nações se aproximam do Senhor por causa de Nossa Senhora. Lembremos-nos aqui os grandes santuários marianos. No Brasil, nós temos o nosso Santuário Nacional de Aparecida. Quantas e quantas multidões se aproximam do Senhor por causa de Nossa Senhora Aparecida. Nós temos Nossa Senhora de Fátima em Portugal. Milhares e milhares de pessoas de diversas regiões, de diversos países, se aproximam do Senhor por causa da sua aparição em Fátima. Assim também, caríssimos irmãos e irmãs, em Lourdes. Quantas pessoas buscam a cura no Senhor por causa da aparição de Maria em Lourdes? Quantas pessoas buscam o Senhor por causa de Nossa Senhora de Guadalupe, lá no México? Quantas e quantas pessoas buscam o Senhor por causa de Nossa Senhora, caríssimos irmãos e irmãs, em um altarzinho lá na sua casa? Seja um palácio, seja uma casa simples, mas ali está a imagem de Nossa Senhora e ali está um sinal de uma família que busca uma comunhão com o Senhor por causa dessa nossa mãezinha querida. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, a profecia de Zacarias, ela vai se tornando uma realidade em torno de toda a humanidade, em torno de Nossa Senhora. É ela que vai nos atraindo para o seu Filho Jesus. Toda vez
que eu vou para Salomeia, me chama a atenção muitas casas no bairro do Luxo, mas tem uma casa que me chama muito a atenção. É um sobradozinho que todos os sábados, quando eu passo, está lá a imagem de Nossa Senhora Aparecida e uma velinha acesa. Caríssimos irmãos e irmãs, sempre eu passo e rezo uma Ave Maria quando eu vejo aquele sinal. Que Deus confirme a fé daquela família, porque eles nutrem a fé ao Senhor Jesus, porque eles têm a proteção de Nossa Senhora. Por isso, hoje, quando aqui viemos fazer a experiência do Monte Carmelo, nós queremos voltar para casa com essa consciência de que Maria nos reveste com o seu escapulário, com o seu manto sagrado, nos protegendo do mal, mas nos conduzindo cada vez mais para o seu Filho Jesus. Seu Filho Jesus, que hoje no Evangelho, não só a acolhe como mãe, mas acolhe todos nós. Esse texto bíblico é muito interessante, porque a experiência de Jesus é uma experiência de um amor profundo, um amor belo. O filho ama a mãe, o filho ama a mãe, de tal maneira que ele transmite esse amor também para todos aqueles que amam o Pai. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, Jesus não nega a maternidade de Maria, mas Jesus se aproveita desse momento para dizer: todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai, todos aqueles que vivem e buscam fazer a vontade do meu Pai, e que está no céu, é meu irmão, é minha irmã, é minha mãe. Justamente, caríssimos irmãos e irmãs, que é por meio do amor que nós nos tornamos verdadeiramente família de Deus. E Jesus nos acolhe na sua família, nos levando a essa dignidade de estarmos tão próximos, equiparados a essa proximidade por meio do sangue. Tem a irmandade por meio do sangue, por meio de uma nação. Então, existem várias formas de se chamar irmãos, mas ali Jesus nos acolhe na sua família sanguínea, dizendo: olha, se nós somos capazes de amar de tal maneira o Pai, vocês fazem parte da minha família. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, domingo na liturgia, nós refletirmos o caminho para a santidade, e que lá São Paulo dizia, né? Sejam irrepreensíveis sobre o olhar do Senhor no amor. Então, o caminho para que alcancemos a santidade é viver, praticar o amor aqui na terra. Por isso, então, hoje, mais uma vez, Jesus nos mostra que para estarmos em plena comunhão com Ele e para que possamos chegar um dia às glórias do céu, nós precisamos aqui na terra amar. Viver com o coração dilatado para a experiência do amor, que nos leva a dar o perdão, que nos leva a estender as mãos para aqueles que necessitam, que nos leva a estar atentos às necessidades uns dos outros e nos leva, sobretudo, caríssimos irmãos e irmãs, libertar os nossos corações do ódio, do rancor, da raiva, de tudo aquilo que não convém com a vida de um bom cristão. Por isso, peçamos a Nossa Senhora do Carmo, que ela, assim como envolveu São Simão Stock com o seu escapulário, que ela possa também envolver essa comunidade, envolver cada um de nós, para que possamos permanecer fiéis ao seu Filho Jesus e fiéis também a esse projeto de vida e vida de santidade. Peçamos, então, a intercessão de Maria para a comunidade que aqui se reúne, mas também para todas as multidões que buscam Jesus por meio de Nossa Senhora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos professar a